Bom dia, Day Trader, eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 5 de outubro de 2023, uma quinta-feira, e já vamos direto para as notícias, falando já da declaração dos membros tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco Central Americano, do Fed, do Federal Reserve. Essas declarações vão dar um norte pra gente, para onde vai a taxa de juros desses dois locais, tanto do velho mundo quanto dos Estados Unidos. Isso é importante para a gente entender quais são os próximos passos a ser dados desses dois bancos centrais. Também tem informação de pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos hoje. Essa informação vai sair muito provavelmente agora às 9h30 da manhã. Vamos acompanhar, quando a gente for para o calendário econômico, a gente vai esmiuçar bem esse impacto, essa notícia. E é uma expectativa sim com relação ao payroll, a depender de como vai sair o pedido de seguro-desemprego. A gente vai ter um norte do payroll, e a partir do momento que sair o payroll, isso vai ajudar, vai corroborar a gente saber para onde vai a taxa de juros do mercado americano. Por quê? Se a gente tiver um payroll, um pedido de seguro-desemprego mais alto, ou seja, uma taxa de desemprego nos Estados Unidos crescente, significa que o mercado da economia está esfriando. Isso faz com que a gente tenha uma taxa de juros estável e de repente caindo, que é o que a taxa de juros está tentando fazer, esfriar a economia americana para depois retomar a aceleração. E aí, agora, nesse momento, vamos direto para o calendário econômico para entender quais são as notícias e os horários das notícias que impactam o mercado hoje. A principal notícia do dia é sim o pedido do seguro-desemprego às 9h30 da manhã. Depois tem, durante o dia, informações de discursos de membros do Fed e de membros do Banco Central Europeu. A gente vai acompanhar essas informações e depois, 5h30, tem o balanço do Fed, mas já é 5h30, o mercado já praticamente, o mercado à vista já fechou, o mercado futuro já está praticamente fechado e já não é para você estar operando nesse horário, tá? Importante a gente falar nesse momento os principais horários da bolsa, tá? Vamos começar para as 9 horas da manhã. 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil. Às 10 horas da manhã abre o mercado à vista, quando tem injeção de liquidez e provavelmente inversão de tendência, é quando eu gosto de começar a operar. Já tem uma leitura gráfica, eu posso começar ali, a partir daquele momento entender qual movimento eu vou fazer. E também às 9h30 vai sair notícia, então a gente vai ter esse período das 9 horas até as 10 horas bem volátil. Às 10h30 abre a análise e também tem injeção de liquidez e muito provavelmente, dependendo do como for a configuração gráfica, virada de tendência. E agora vamos lá para as principais cotações de bolsas e indicadores do mundo. Começar falando pela Ásia. A Ásia nesse momento fechou praticamente toda em alta, e a Europa opera mista nesse momento. Estados Unidos opera em queda, com exceção na Nasdaq, que está numa alta de 1,43%. Falando dos principais indicadores, vamos para a nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou numa alta, de 0,24%, a cotada a 29,21 pontos. O barril Brent de petróleo fez uma boa queda, está cotado a 83,92 dólares e nesse momento uma queda de 1,88%, deixando a gente um pouco mais tranquilo com relação a essa informação. Lembra que alguns dias atrás a gente teve o barril Brent de petróleo cotado a quase 100 dólares, isso realmente pressionou os mercados, mas agora já se arrefeceu. O DXY, que é o índice do dólar, está cotado numa leve baixa de 0,6%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, o índice conhecido como índice do medo, numa leve alta de 0,32%, bitcoins cotados a 27.675 dólares. E agora, para você que está me vendo pelo Instagram, eu vou te desejar um bom dia, que você tenha lucro no dia no seu day trade hoje. Bora pro game. E para você que está aqui no YouTube, vamos continuar, vamos para análise do que dá dinheiro no bolso, comida na mesa. Vamos dar uma olhada no índice futuro e no dólar futuro, a começar pelo índice 60 minutos sempre, que é o horário dos traders. E agora eu vou pegar esse espaço para falar para vocês. Eu tomei um loss ontem e eu convido vocês a assistirem o vídeo do loss que eu tomei ontem. É o vídeo que vai estar a posteriori desse. Se você de repente caiu nesse vídeo de gaiato, vai lá no meu canal, Adriano Silva T, procura o vídeo Day Trade na conta real do dia 4 do 10 de 2023. Eu literalmente cometi um erro na minha operação ontem. Isso foi importante, porque sempre me questionam com relação ao setup super tendência, e ontem ele apareceu 3 vezes numa queda do índice, e eu peguei as 3 entradas, eu saí nas 3 entradas, só que a terceira entrada foi quando me deu loss, eu saí numa mega pressão. Então assistam que você vai entender. O mais importante é o que eu sempre falo aqui, fica o corte para vocês, tá? O mais importante é a leitura do gráfico, depois da leitura do gráfico, gerenciamento de risco, e só aí o encaixe do setup, pessoal. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu ontem. O mercado fez um movimento bem mascado. Eu vou aproximar bem aqui, porque ontem foi um dia bem chato para se operar, pelo menos para mim, apesar de ter aparecido algumas boas oportunidades sim. O mercado fez um movimento de alta, como eu falei ontem no Bom Dia Day Trader, depois fez um movimento de queda e mascou, lateralizou, o mercado lateralizou e aí me pressionou, e foi aí que eu tomei um
loss, mas foi um loss dentro do gerenciamento de risco, que é o que mais importa. E hoje, a previsão, dado toda a previsão, né? A probabilidade, porque a gente não faz previsão de nada, a gente analisa e lê o gráfico para saber qual é o comportamento dele e não indicamos nem compra nem venda, só fizemos uma análise fria do que o gráfico está dizendo para que a gente possa fazer um day trade de qualidade. E hoje a possibilidade realmente é que, com o IFR um pouco menos estressado, abaixo da linha de 50, mas acima da linha de 30, respirando, a gente abra com o mercado um pouquinho mais lateral para depois fazer um movimento de queda e vir buscar esta zona de suporte. Isso é o que os 60 minutos me sugere. Agora vamos no diário para ver o que o diário está sugerindo para a gente, afastando o gráfico do diário para entender o comportamento do preço. E aí todas essas setas que vocês estão vendo aqui, amarelo e verde, são compras e vendas no day trade que eu fiz durante o movimento do gráfico. E isso aqui é sempre day trade na conta real. Eu não sei porque eu deixo a boleta day trade aberta na análise do Bom Dia Day Trade. Eu esqueço, gente, eu esqueço. Então me cobrem, tá? Deixa aí nos comentários do vídeo. Adriano, no Bom Dia Day Trade amanhã, lembra de tirar a boleta day trade. A boleta day trade é para arriscar na própria pele. Vamos lá, pessoal. O mercado fez esse belo movimento forte de queda nos dias anteriores e ontem fez esse movimento mascado, esse candle dentro do candle anterior, me sugerindo que sim, ele respirou porque o IFR estava próximo da zona dos 30%, sugerindo uma pressão, ainda está numa leve pressão, não muito forte, e pode dizer pra gente que a gente vai ter uma queda interessante hoje, ou de repente uma lateralização, porque o volume financeiro caiu, se vocês olharem aqui, foi abaixo da média de 20, com o volume financeiro menor, o mercado ficou mais mascado, talvez a gente veja um dia mais lateral mesmo, talvez mais lateral um pouquinho, levemente para baixo, porque ele já fez o pullback, tá? A gente vê um dia mais mascado. Vamos para o dólar para entender o que está acontecendo no dólar, começando pelo dólar 60 minutos, e ontem o dólar fez um movimento igual ao do índice, um dia mascado, lateral, com poucas oportunidades e realmente um dia mais chato de se operar, tá? E aí, nesses dias, exige cautela. O mercado abriu com um gap de baixa, como eu disse, sugerindo aqui, vindo buscar média móvel de 9 exponencial. Depois o mercado fez um movimento de alta, bateu na máxima do dia anterior, fechou o gap e aí literalmente lateralizou, fazendo uma figura gráfica conhecida como triângulo. Sim, é isso que nós vemos aqui, tá? Uma figura gráfica de triângulo nos 60 minutos. Podemos desenhar ela aqui bem encaixadinha, tá? Vou deixar ela aqui plotada na tela para vocês acompanharem. Quando a gente vê uma figura gráfica como triângulo, ele pode sim ser um triângulo de continuidade, mas o triângulo é uma figura bem perigosa quando ele é simétrico assim. Por quê? Ele pode romper para um lado, isso é verdade, só que depois que ele rompe, não se configura, o movimento para aquele lado ele volta com toda a força para o lado anterior ao que ele rompeu, tá? Mas temos algo interessante nesse triângulo. Lá na parte inferior da tela, o IFR trabalha abaixo da linha dos 70%, acima da linha dos 50%, com uma boa folga dentro desse movimento de triângulo, sugerindo que ele tem volatilidade. O IFR é só um oscilador de tendência. O IFR não é o que direciona o movimento do preço. A primeira coisa que você tem que olhar é o comportamento do preço, tá? O comportamento do preço é mais importante, mas com o IFR respirando, isso sugere que o mercado tem sim respiro para se mover tanto para um lado quanto para o outro. Quando a gente vê aqui o volume financeiro do último candle de ontem foi acima da média, vamos dar uma olhada no diário para ver o que o diário sugere, principalmente no volume financeiro do diário, que é o que importa quando a gente faz uma análise fria dessa. E no diário a gente tem um comportamento interessante, a gente teve um rompimento da média móvel de 200 períodos, bem forte, com um candle de força, e depois teve esse candle mascado, um doji com um corpo, tá? Só que tem uma coisa interessante, o IFR do diário está estressado em 78 pontos, a gente teve um mega volume financeiro com o IFR estressado, sugere que o mercado pode andar mais de lado hoje também no dólar, corroborando com a informação que eu disse para vocês um pouco mais cedo com relação ao mercado em compasso de espera, esperando o que vai acontecer no payroll amanhã, tá? Isso não quer dizer que o mercado está esperando notícia, mas quer dizer que o mercado está reticente, o mercado não quer tomar risco, e quando ele não quer tomar risco, a gente fica aqui de olho no que pode acontecer para também não tomar loss com o movimento do preço, tá? Então, a gente está acompanhando essas informações, essas notícias, vamos só voltar para os 60 minutos para ver se tem alguma coisa um pouco mais emblemática aqui, tá? Eu cliquei aqui em algum botão que não faz sentido nenhum, 60 minutos na tela, vamos aproximar o gráfico para ver. A gente tem um distanciamento grande para média móvel de 200 períodos, mas isso não significa muita coisa, porque nós estamos próximos da média móvel de 20 períodos verde. Eu realmente vejo aqui uma possibilidade sim de movimento de alta, mas me causa estranheza ver o IFR bem pressionado no diário.
Bom, pessoal, é essa análise que eu queria fazer para vocês. Como eu digo aqui para vocês, sempre convido vocês a assistirem os vídeos do Arriscando a Própria Pele hoje à noite, às 8 horas da manhã. Vou esperar vocês no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro o meu day trade, dinheiro de verdade, no mercado financeiro, na modalidade day trade, operando na conta real e mostrando para vocês as minhas operações e o caminho para fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, e uma vez que você aprende o processo, você repete o processo e você repete o resultado pelos próximos meses, pessoal. Então vamos lá, e só reforçando, tá? 5 dígitos é 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E vamos lá, espero que vocês tenham lucro no bolso, e como eu sempre digo, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade, e galera, bora pro game, que é o que importa no dia de hoje.